Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos com mais um Ineditados Conversas para Além do Livro, aqui na UniFM 107.9. Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é nossa autora recente aqui da editora. Tivemos aí um belo lançamento na nossa última quarta-feira, dia 13 de setembro, em virtude da nossa tarde de lançamentos na Feira do Livro de Santa Maria. Tivemos 2 sessões, às 16 e às 18 horas, e um desses títulos que foram ali lançados é o Artes Visuais na UFSM, um belo livro em formato mais quadrado, aquele livro robusto de mesa, né? E que representa uma parte do material que fica localizada no prédio da Biblioteca Central da UFSM, é o acervo artístico da nossa universidade, um dos maiores acervos de artes visuais do interior gaúcho, com artistas brasileiros e estrangeiros que, em alguma medida, tiveram presentes aí nos mais de 60 anos de história da universidade, né? Falando aí 65 anos, né? Então, está à frente do acervo a professora Vera Viana, que é hoje nossa convidada, e que teve também a participação de gestar esse título, né? Professora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. Boa tarde a todos e a todas que nos ouvem aqui no programa Ineditados. É um grande prazer estar aqui com vocês para falar desse livro que estamos muito felizes por termos lançado na semana passada, né? Era um projeto já de 2 anos que estávamos trabalhando, né? Uma proposta que veio do professor Enéas, pela editora, e que nós abraçamos assim com muita dedicação, né? Nós temos aí sempre, né, um carinho muito grande por aquilo que a nossa universidade tem enquanto patrimônio, né? Também nós temos aí o nosso patrimônio artístico e cultural, que enfim, temos ali no acervo um espaço dedicado a isso, que é um espaço de convívio que fica aberto para receber as pessoas também nas ocasiões. Por exemplo, aí nós temos ocasiões tipo Vivo Campus, né? Exato. Então, é um espaço museológico muito agradável, né? E a gente poder levar um pouquinho, fazer uma seleção, aí, uma curadoria, é um pedacinhozinho. Um pedacinho, né? exatamente. É. Mas vamos começar do começo, né? Professora Vera Lúcia Viana. Primeiro, eu sempre converso com as pessoas aqui que o nosso slogan, nossa frase é conversas para além do livro. Então, a tua graduação é em música. Exato. Né? Então, e hoje tu está à frente de algo que está relativo às artes visuais, né? Exato. Mas conta um pouco como é que as artes, como um todo, se chegam a ti num primeiro momento em que tu se encanta com esse universo e decide fazer disso a tua formação, a tua docência, né? Como é que isso foi se aproximando na tua vida? A vida tem seus caminhos, né? E eu passei dos meus 33 anos de universidade, eu acho que uns 25 aí só dedicada à música, né? E depois, então, surgiu esse desafio aí de assumir a gestão da Coordenadoria de Cultura e Arte, né? Mas, realmente, eu estudo piano e tive minha formação em piano, porque estudei desde criança, desde os 6 anos de idade, no Conservatório Santa Cecília, que era aqui de Santa Maria, talvez os ouvintes aí com um pouco mais de trajetória nessa vida lembrem do Conservatório Santa Cecília, mas ele tinha uma extensão na minha cidade, que é Tupanciretã. Então, lá eu iniciei meus estudos de piano e depois eu vim para Santa Maria, fiz o vestibular, e o meu primeiro vestibular foi licenciatura em música. Na época era educação artística. Entrei em 1980. E aí segui dentro daquele curso. Na época a gente tinha a vivência das 4 áreas de artes, digamos, artes cênicas, artes
visuais, mas naquela época eram artes plásticas, né, que a gente chamava música, e ainda era separado a parte de desenho, assim. Então, eu tive uma experiência muito boa dentro do curso, do meu curso de graduação. Enfim, segui estudando, acabei fazendo bacharelado em piano, foquei a minha formação realmente em música, e tanto na performance do instrumento como no ensino do piano. Eu fiz mestrado fora do Brasil, fiz mestrado em piano performance, como a gente diz, e voltei para o Brasil, fiz concurso no FSM, assumi como docente em 1992, e depois, então, em 97, eu saí novamente para doutorado, daí doutorado em pedagogia do piano, que era uma área que na época não se falava muito aqui, a área de formação do instrumentista para ensino, né? A pedagogia do piano é isso, é o ensinar piano. Né? E aí, enfim, fiz doutorado, continuei minha atividade na UFSM até 2018, onde eu recebi o convite aí para assumir a coordenadoria de Cultura e Arte, né? E dentro dessa coordenadoria, ela faz parte da Pró-Reitoria de Extensão. Sim. Né? E tem uma equipe que é designada propriamente para fazer toda a gestão do espaço, né? Então, como é que hoje em dia dá para se dizer assim que existe uma impressão da tua gestão sobre esse espaço? Como é que ele foi, num primeiro momento, elaborado? Porque né? a gente sempre deixa a nossa marca, né? E assim, a formação da equipe, todos nós chegamos e não nos conhecíamos muito e fomos trabalhando em cima de algumas ideias, e uma delas, pela minha vivência dentro do CAL, né? Dentro do Centro de Artes e Letras. Nesses anos que eu falei de docência, apesar de ser a docência na música, eu convivi muito com os artistas de artes visuais, porque todos nós trabalhávamos no mesmo prédio. Tu deve lembrar que por muito tempo o CAL foi só o prédio 40. Então ali a gente convivia muito mais com os colegas de outras áreas. E nesse convívio eu aprendi muito e desenvolvi a minha admiração pelas artes visuais. Eu lembro ainda do primeiro quadro que eu comprei, uma pintura do Pessiar, porque no final do ano os professores faziam tipo uma queima de estoque, era uma exposição com venda de obras ali perto do Natal, né? E eu tenho um quadro do Pessiar com os morros de Camobi, uma série de Camobi que ele pintou. Então talvez ali tenha começado também a minha admiração e a minha paixão aí pelas artes visuais, independente da minha atividade primeira, né, que é a música. E que, é claro, eu sou apaixonada pela música também, mas a gente pode ter várias paixões nessa vida, né? Então, uma não exclui a outra. Mas ali, então, eu acho que, graças a esse meu convívio dentro do CAL, eu sabia que a universidade possuía um grande acervo artístico. E eu lembro dos meus anos de graduação, quando eu assisti algumas exposições, eu visitei algumas exposições, e lembro de uma do professor Casanova, no segundo andar da reitoria, onde hoje funciona a editora, e ainda nos anos 80, ainda era a sala de exposições Hélio Homero Bernardi. Então, eu sabia que existia um acervo artístico, obras de arte da universidade, que tinham sido distribuídas em vários lugares. E foi aí que, em 2018, assumindo a coordenadoria de Cultura e Arte, eu fiz essa proposta ao professor Flavio, pró-reitor de extensão, né, se a gente poderia começar um projeto de recolhimento dessas obras e formação do acervo. Ele adorou a ideia. Tivemos o apoio do professor Burman, então reitor, porque é necessário, essas obras estavam em vários andares da reitoria, principalmente. Né? Penso eu que até em termos de fazer assim como a gente, enfim, uma listagem, exatamente, né, um nós inventário, não tínhamos isso catalogado. Então, quando nós começamos a fazer isso, foi 2018, assim, de uma forma muito inicial ainda, com a colaboração do professor Lottieri Dalla Valle, que é artista visual também, ele nos orientou, porque não é a minha área de formação. Então, nós fomos aprendendo nesse processo, iniciamos pelo 9º andar da reitoria, onde está a Pró-Reitoria de Extensão, que haviam muitas obras lá que já haviam sido resgatadas pela pró-reitora Terezinha, anterior ao Flavio, né? E estavam lá guardadas só, assim, mas elas precisavam de um tratamento especial e de um levantamento, identificação de artistas, porque a assinatura nem sempre é reconhecida no primeiro momento, né? A assinatura do artista. E aí começamos esse trabalho em 2018,
ali, segunda metade do ano, eu acho que foi o segundo semestre do ano de 2018, depois 2019, e nesse meio tempo, Jéssica, o curso de arquitetura sai do seu espaço aos fundos da biblioteca. E daí começamos então a conversa com a Pró-Reitoria de Infraestrutura também, o gabinete do reitor, sobre a utilização de parte desse espaço para o acervo artístico. E aí que tu falava no início, né, de termos esse espaço necessário, que é uma sala de exposições, que excelente, né, que ficou lindo também, que nós temos mantido exposições lá e visitação do público, aberta ao público, que é o que a gente quer. Quer dizer, o objetivo de fazer a catalogação, primeiro o recolhimento, né, dessas obras de arte, a catalogação, a organização, é para que depois elas também possam ser expostas, para que o público tenha conhecimento. Então, é um resgate do nosso patrimônio artístico, que conta também uma parte da história da universidade, e que pode ser disponibilizado ao público, né? E essa sala também recebe outras mostras, não apenas com as obras que nós possuímos na universidade, mas com artistas outros. Nós temos feito editais agora, né, no acervo artístico, editais de ocupação dessa sala, por exemplo, né? Esse mês deverá abrir uma nova exposição, depois já temos uma outra planejada para outubro. Então, é um caminho que a gente ainda está tentando fortalecer. É uma inspiração para nós, porque nós temos uma pequena salinha, um pequeno espacinho, que é o espaço cultural, que nós chamamos carinhosamente, né? Junto ali da Livraria Grife, que é um espaço novo, que nós já percebemos que existe uma demanda importante, principalmente para os nossos cursos que fazem exposições como forma de apresentar os trabalhos da graduação, né? E existe essa necessidade do espaço, e é muito inspirador para nós, porque nós percebemos o tamanho, a dimensão e também a demanda. Que existe, é importante, né? Esses espaços são importantes, porque eles permitem, primeiro, uma amostra do que se faz na universidade, uma exposição dos trabalhos realizados na universidade. Tu pode receber outras propostas e receber o público. Essa coisa do acesso. Essa troca, exatamente, de permitir o acesso, de fazer essa troca com o nosso público. E isso aí transforma, isso é educação, a cultura transforma. As pessoas podem, através da arte, se encontram, às vezes, outras... a si mesmo, muitas vezes, né? E outras formas de expressão que nos ajudam a refletir sobre o nosso dia a dia, muitas vezes, né? E o espaço ali também já tive a oportunidade de, em outras ocasiões, acho que a mais recente foi a do professor Casanova, que teve aqui presencialmente, né? Foi o fim do ano passado. E eu me recordo dessa... É possível transformar o espaço. Exato, é possível transformar. Ele é modular, sim, né? Exatamente. Esse ano nós tivemos uma amostra, o Salão Impossível, da professora Thaís Tonin, que é professora do Departamento de Artes Visuais, e também é um salão, quase um salão universitário, né? De exposições, assim, já arte contemporânea, obviamente, né? As coisas feitas, outras linguagens, né? E foi de... agora eu não vou lembrar exatamente o período, mas maio, abril, por aí, ficamos com essa exposição, e agora estamos num momento de troca também. E, enfim, é um espaço dinâmico, realmente, né? Muitas possibilidades ali. E junto, né, nas adjacências, tem um acervo que está sendo redesenhado ali com relação à parte, pelo menos o que eu conversei, tive um pouquinho gostinho do Rafael Rapke, que trabalha ali, trabalha, né? Exatamente. Ele já esteve aqui conosco, né, falando sobre o Espaço Caverna. Isso. E ele está montando um espaço dedicado ao audiovisual, à história do audiovisual. Ele estava coletando materiais, assim. Então existe ainda uma outra, né, um outro destino, são caminhos possíveis que talvez comecem ali, né? Eu acho que esse espaço de efervescência, assim, é um espaço em que existe o espaço da visitação e talvez até esse encontro, né, como tu disse, de trazer algo que é necessário, que alguém percebe, patrimonial mesmo, né? E que está espalhado pela universidade inteira. Então, é necessário esse olhar de alguém dizer, não, mas isso dá uma coleção,
né? Isso, Esse olhar do colecionador. E é preservar um patrimônio que é da instituição, né? Eu acho que o que o Rafael talvez tenha comentado contigo é a formação da Filmoteca. Isso, que nós estamos, é o mesmo espaço físico, é uma sala em separado, nós estamos com uma sala já dedicada à Filmoteca, porque esse espaço, digamos, onde está o acervo artístico, ele tem um mezanino, né? Então, no mezanino tem essa sala onde nós tivemos a doação do acervo de filmes de audiovisuais do Santa Maria Vídeo Cinema. Essa doação e começa com VHS, né? E depois recebemos os DVDs, os CDs e DVDs, então é bem interessante a gente ver a evolução da tecnologia também, né? E já nos últimos anos, o Cassol nos entregou já num HD, né? Sim. Tudo digitalizado, já está pronto. E agora nós estamos trabalhando para ver se a gente consegue disponibilizar esse acervo online. Porque isso é um outro desafio. Exato. Né? Nós temos lá, por exemplo, a reserva técnica com as gravuras, as pinturas, né? Os quadros. E como que nós podemos disponibilizar isso enquanto acervo para o público na internet? Né? E hoje tem uma plataforma que se chama Tainacan, que é uma plataforma desenvolvida pelo próprio IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, em parceria com a Universidade Federal de Goiás. E ela possibilita realmente inserir imagens dos itens museais, no nosso caso, digamos, do acervo artístico, são as nossas obras, né? E com toda a descrição, com o nome do artista, com o ano, toda a informação que se tenha, título, dimensões, etc. e tal. E a mesma plataforma nós vamos usar para os demais museus da UFSM, acervos e museus da UFSM, e também para a Filmoteca. E a Filmoteca passa a ser esse braço também do acervo artístico, e tudo é arte, né? Sim. Então, assim, a arte visual, é o audiovisual que está ali. Nós estamos agora em processo de disponibilizar esses vídeos, né, filmes, enfim, de forma digital na plataforma. Alguns têm que ser digitalizados, como eu falei, esses que estão em VHS, né, eles precisam ser digitalizados. Mas tem uma parte dos últimos anos que já está em formato digital, né? Então são desafios. Eu acho que e o Rafael é bastante empolgado com isso também, né? Então ali nós temos também, a gente tem a caverna ali, que é essa interação com as crianças e toda essa atividade. Nós temos o acervo artístico com a sala de exposições e a reserva técnica, que são, né, que é o acervo em si, e a Filmoteca. Né? Então, já cresceu desde que foi inaugurado em 2021. Né? São poucos anos e a gente continua batalhando para que as coisas aconteçam. Né? E conversando com o Rafael, a gente teve... claro, vão chegando esses materiais e a gente olha e diz, poxa vida, precisamos digitalizar, precisamos, num primeiro momento, fazer a leitura desse material. Então, não é só o material, aí tu tem que ter o aparelho de televisão, ou o videocassete, ou seja lá, a infraestrutura que precisa. Então, era nesse diálogo que a gente estava. Eu estava procurando desde leitores de fita cassete, a gente estava nesse direcionamento. E nós estamos contando aí com o apoio, com a parceria da Cristina Stronchen, do Departamento de Arquivo Geral, que realmente está lidando com essa parte, porque ela já faz isso, né, no setor ali de fotografia e digitalização, da digitalização desses VHS, porque tem que ter os aparelhos, né, e tem que ter manutenção dos aparelhos, porque daí não é tocar uma fita VHS, né? São muitíssimas. Então, isso vai deteriorando o equipamento. Então, uma vez por mês, sei lá, eu acho que tem que ter manutenção do equipamento, né? É uma coisa, às vezes, um pouco difícil na universidade, mas que está sendo resolvida, né? Então, a gente tem outros parceiros aí para fazer esse trabalho. Realmente, a Cristina tem sido uma grande parceira nisso aí. E como é que vocês lidam com essas demandas? Porque elas são crescentes, né? E agora, bom, a gente já vai ir pro livro, mas a gente tem, enfim, talvez as pessoas não saibam, mas existe uma divisão de museus. Existe, né? A divisão de museus, na que é uma divisão administrativa, né? Exato. É um setor administrativo. Olha, Jéssica, eu acho que na universidade, ou talvez em tudo na vida. O nosso campus ele é bordado de arte, né? Sejam murais, sejam estátuas ao ar livre, né? Exatamente. Mas eu acho que tudo parte da criatividade, né? Da imaginação, do querer fazer.
né? Então a gente está ali e como é que a gente consegue resolver? Não sei te dizer. A gente vai atrás, é a velha expressão, vamos atrás. A gente vai conversando com as pessoas, a gente vai dizendo, não, mas nós temos que fazer, a gente precisa digitalizar. Tá bom, como é que a gente vai digitalizar? Quem é que pode? Como é que a gente consegue? Entende? Então é um processo contínuo de criatividade, eu acho, de solução de problemas, mas passo a passo. Eu acredito muito no passo a passo. Eu acho que isso vem da minha formação como pianista, porque a gente senta todos os dias e estuda algumas horas por dia para poder ter um repertório depois, daqui a 3 meses, e quem sabe fazer um recital. É um processo que eu levo para a vida, assim. Eu acho que não adianta querer fazer tudo num dia só. Hoje dizia para os meus alunos, aprendam 4 compassos hoje. Se amanhã tu aprender mais 8, no final do mês tu vai ter toda a peça. Mas se tu quiser aprender tudo hoje, não vai dar certo. Porque o nosso cérebro também não funciona assim. Né? E eu levo isso para a vida. Para mim é um pouco cada dia. Bom, hoje nós vamos resolver isso. Agora, quando isso está pronto, mas seria legal se eu fizesse mais não sei o quê. Como esse livro. Né? Nós partimos lá da formação do acervo artístico, do recolhimento das obras de arte, de saber que aquilo era importante. Depois chega uma ideia do professor Enéas, vamos fazer um livro. Né? Como é que a gente faz? Bom, daí eu fui pensar como resolver aquilo. E a gente vai se empolgando com essas ideias. Né? Nós vamos abraçando diferentes propostas. São 60 obras, né? Se eu não me engano. Eu até já não lembro mais do número, mas é um número grande. Eu acho que sim. Dentro de um entendimento da quantia total de obras que o acervo tem hoje, isso seria o quê? 10%? Nem... Quantas? Não, eu acho que um pouco mais, porque nós temos no acervo... Depende, aí que tá. Nós começamos com a ideia do acervo artístico, que é o que está dentro daquele espaço físico, com umas 300 obras. Uhum. Mas hoje, a nossa ideia do que é o acervo artístico da UFSM inclui todos os murais, todas as esculturas, todas as obras. Depois daquilo, nós recebemos mais algumas doações também de obras de arte. Então, acho que a gente deve estar por volta das 500, assim. Então, e foi aí que nós também fizemos, eu deve lembrar, dos 2 catálogos que a gente fez em 2021, o catálogo de esculturas. Sim. E um catálogo de murais. Né? E, na verdade, eles foram publicados pela Pró-Reitoria de Extensão. O de murais foi uma proposta da Cristina mesmo, que ela já estava mexendo com isso, com levantamento, e ela gosta dessa parte, combinada com o trabalho dela como arquivista, né? E depois o de esculturas, que era um trabalho da Flávia Jappe, que ela havia feito de doutorado, se não me engano, e daí eu conhecendo José Francisco, que era professor de escultura, achei que seria legal juntar, né, o trabalho dela sobre o olhar do Zé. Zé, eu chamo ele de Zé porque é meu amigo, né, há muitos anos, conheço há muitíssimo tempo, né, de transformar isso então num catálogo. E daí, mas esses 2 catálogos, o de murais e de esculturas, diferente desse livro, não é uma curadoria, não é uma seleção. É um registro de tudo que temos até aquele momento, de tudo que encontramos até aquele momento. Sim. Né? Porque, às vezes, também tem murais que a gente nem sabia que existia. A Cris, eu me lembro nos últimos, já próximo da publicação, de finalizar o texto para a publicação, ela me dizia, encontrei mais um mural. Né? Por quê? Porque eles estão dentro de prédios e a gente não conhece tudo da UFSM. Né? Então, tivemos algumas surpresas também nesse caminho de encontrar outras coisas, né? E então, assim, esses 2 catálogos de 2021, eles são registros de tudo que a gente tem, inclusive, se tu deres uma olhada no catálogo, por exemplo, de esculturas, a gente vê que tem algumas esculturas ali que são esculturas que estão danificadas, são esculturas inacabadas, entendeu? Porque é tudo que nós temos. Já para esse catálogo lançado, esse livro lançado na semana passada, aí já é diferente, é um outro olhar. Né? A primeira proposta do professor Enéas foi, inclusive, da gente relançar aqueles catálogos, né, num formato mais bacana, etc. e tal.
E nós começamos a refletir sobre isso. E quem sabe a gente faz diferente. Aí vem aquela coisa que eu te falava da criatividade, né? Da criação, da recriação das coisas, né? Quem sabe a gente faz um pouquinho diferente. Já estava com o acervo montado, com a reserva técnica montada. Quem sabe a gente inclui alguma coisa. Quem sabe eu convido colegas para curadoria, né? Porque eu não faria a curadoria de artes visuais, porque não é a minha competência, né? Mas conheço pessoas. É o que importa. Né? Conheço pessoas que possam fazer isso, né? E foi aí, justamente por causa desse selo, né? Dessa nova linha editorial criada pela editora, que é Patrimônio e Memória, e que é muito importante que se possa ter realmente uma publicação nessa direção, né? Que as pessoas... que existam outras publicações, né? Continuem a existir para que as pessoas se identifiquem. Não, a editora publica sobre isso, né? Isso passa a ser conhecido também, a ser valorizado. E como é que foi feita essa curadoria? Então, então foi... Como é que foram elencados essas realmente peças, né? assim, Jéssica, eu convidei então o professor Alfonso Benetti, que já estava aposentado do Departamento de Artes Visuais, e José Francisco Goulart. O José Francisco, ele é da área de escultura, ele é um escultor também, continua atuante, e o Alfonso é artista visual, pintura, especialmente pintura que ele trabalha, né? E daí nós fomos para o acervo lá, mostrar para eles todas as obras, e eles foram olhando uma a uma. Até nós já tínhamos aquilo digitalizado, algumas coisas digamos, em PDF, por causa do catálogo, e primeiramente nós olhamos, revisamos tudo no computador. Depois fomos olhar presencialmente as fotos, né? As imagens, perdão, as obras, né? E daí, assim, tudo que está exposto, tudo que está guardado, revisamos uma a uma, e eles foram selecionando. Quem sabe essas, quem sabe aquelas, deste autor. Mas aqui nós já temos 5 do mesmo artista. Não, vamos diminuir, vamos escolher 2. Mas como é que nós vamos incluir? Daí entra o acervo do CAL também, porque o Centro de Artes e Letras tem um acervo também de obras de arte. E agora, inclusive, parte desse acervo já foi transferido para o nosso acervo artístico e é chamada de coleção CAL, ficou com esse nome, e estão aqui no livro também. Porque daí achamos interessante agregar essas obras, porque tudo é FSM. Né? Dando, inclusive, a referência. Tem algumas artes, tem umas obras aqui que vai aparecer como acervo, coleção CAL. Então, essas porque são dessa coleção que ficou, então, assim, nomeada, né? Enfim, e daí nós vamos ter aqui várias pinturas, tem muita gravura, o acervo tem muita gravura, tanto serigrafia, litogravura também, e é variado. E foi um trabalho difícil para eles, né? Porque tu imagina olhar todos esses artistas, olhar o que é significativo para a universidade, o que seria representativo para um primeiro livro. Né? Um primeiro livro sobre o acervo artístico, sobre esse patrimônio artístico da UFSM. E daí o outro desafio, quem sabe a gente faz bilíngue. Sim. Quem sabe a gente faz trilíngue, e daí o trilíngue não deu. Chegamos a considerar o espanhol, mas a SAI, a Secretaria de Apoio Internacional, que agora eu acho que até tem um outro nome, não é mais secretaria, centro, talvez, mas já era a Secretaria de Apoio Internacional. Nos deu esse apoio aqui, né, de fazer as traduções, as duas tradutoras, agora a Daniela e a Amy. Agora é DRI, é isso? Eu acho que é. Diretoria de Relações Internacionais. Isso aí. Mas quando nós começamos, e aqui ainda consta como Secretaria de Apoio Internacional, achamos importante também ter que fosse bilíngue, porque às vezes até como... o visitante que vem à universidade e que a gente quer mostrar um trabalho bacana e dizer, olha, isso aqui, a universidade possui esse acervo, então aqui está o livro, né? E isso valoriza também o nosso patrimônio. E dentro dessa curadoria, tu acompanhou os colegas. E como é que aconteciam as discussões justamente para elencar, fazer esse grande funil de seleção, porque muitos foram colegas. Isso. Né? Então, eu acredito que existam, não são nem 2 corações, são múltiplos corações. Porque tem a questão do olhar técnico, mas tem a questão de um momento histórico em que uma obra pode ser mais representativa, pode ser até de uma fase específica
institucional, quer dizer, Isso. como é que vocês elencaram? Olha, eu aprendi muito nesse processo, ouvindo as discussões, as conversas do Alfonso e do Zé Francisco, né? E essa foi uma seleção deles, né? Foram os critérios são deles, mas existia uma vontade muito grande de incluir os professores do Centro de Artes e Letras, né, de incluir aqueles que deixaram suas obras lá. Porque nós temos, os últimos anos, eu acho que até a geração mesmo aí do Juan Moretti, do Casanova, tem obras. Essa geração mais nova nós não temos obras. Isso é um outro desafio, um outro plano de pedir realmente, de que esses professores e que esses artistas possam fazer uma doação para o acervo de alguma de suas obras, né? Por quê? Porque, na verdade, não existia esse acervo. Você tem que ver que esse acervo foi desmembrado no final dos anos 80, ali, início dos anos 90. Então, toda essa geração posterior não sabia nem onde deixar, nem para quem doar a sua obra, entende? Então, o que a gente tem é muito desse período anterior, inclusive uma doação de uma Bienal de Cabo Frio, que foi doada, 50 gravuras foram doadas para a universidade, né? Mas, voltando à tua pergunta, né, que é sobre como é que foi feita essa seleção, e eu acompanhei, porque, por um lado, porque eu sou curiosa, né, e eu gosto de aprender, então eu ia junto, marcávamos as reuniões, eu fazia toda essa articulação entre eles. Gente, podemos nos reunir na segunda-feira? Tá, vamos lá. E daí, ou retirávamos da mapoteca todas as gravuras, ou olhávamos onde elas estão guardadas ali, né, nos trainéis, uma a uma, para ver o que era interessante. Mas está faltando tal artista, quem sabe a gente vê, né? Por exemplo, Iberê Camargo, nós temos 6 obras, qual delas nós vamos colocar? Daí eles faziam a escolha. Não, essa aqui eu acho... por critérios artísticos que daí nem eu tenho como explanar sobre isso, né? Porque não é a minha área. Mas existiu assim com muita seriedade essa discussão entre eles, né? De ver todos os artistas, ver o que era significativo, artistas gaúchos, né? Que estão aqui incluídos também. Nós tínhamos, por exemplo, as gravuras do Scliar, Carlos Scliar, né? Algumas dessas obras estavam no acervo do CAL e nós temos alguma coisa também do artístico. Daí selecionamos de um lado, depois um dia fomos no CAL, eles selecionaram outras, era muito. Bom, vamos então reduzir um pouquinho. E é sempre... Por isso foi um processo longo. E é sempre um corte, imagino eu, que sentido, né? Exatamente. Porque, às vezes uma obra... Eu fico pensando assim, por exemplo, eu acompanhei, porque na época fui aluna, do professor Roth, né? João Luiz Roth, que agora recentemente fechou um ano do seu falecimento. E na época, o que nós tínhamos em termos, né? Eu aluna no desenho industrial, a grande novidade era a computação gráfica. E ele fazendo então as ilustrações dos 50 anos do Tempo e o Vento. Tempo e Vento. E compondo um livro, e ele queria fazer, então, ilustrações. Ele, ilustrador, e fazia as achuras muito bem, mas ele queria mesclar com toda uma linguagem informacional, e ele chamava isso de infogravuras. Né? Exatamente. E era uma novidade. Marcou muito, nós tínhamos, e até hoje, às vezes, eu vou em algum setor institucional e tem uma das infogravuras exposta. Exato. Né? Virou uma coleção, porque ele ilustrou um livro inteiro. Nós temos algumas delas lá no acervo artístico, exatamente. Eu penso o seguinte, entendo que não é a melhor obra do Roth, mas geracionalmente, ou essa transição histórica, era importante, porque ele queria trazer a parte de informática, seja isso que quer dizer, seja lá o que queria dizer. Mas era um momento, né? Era um momento. E as infogravuras dele, eu acho que realmente são importantes naquele momento. E a própria história ali que ele traz do Tempo e o Vento, né? Então... eu acho que, enfim, tudo isso eu também fui aprendendo nesse processo, né? De acompanhando. São momentos, né? E nós temos no livro uma gravura do Roth, mas não é uma dessas. É aquela releitura do Mará David, né? Que ele coloca também, e que por critério aí dos colegas
acharam talvez mais interessante essa obra, que mais representativa do próprio Roth. E de um todo. E do todo da obra dele, né? Porque, assim, tem alguns artistas ali, como Roth, como PSR, que dá para fazer um livro só, apenas sobre ele. A quantidade de obras que a gente tem no artista, às vezes, seria suficiente para fazer um livro inteiro, né? E aqui são pinceladas, assim, né? Mas com essa tentativa, realmente, de incluir uma grande representação do que a gente tem lá enquanto obra de arte. E daí as esculturas e murais, né? E esse foi, então, o primeiro processo, foi, eu acho que, de selecionar. E começamos com um número maior, eles selecionaram muitas coisas, depois tivemos que reduzir, porque senão o livro também ficaria demasiado grande. E sempre foram muitos encontros ao longo de alguns meses, assim. Eu lembro da gente se reunir no acervo artístico e de fazer essas conversas nas manhãs de segunda-feira. E depois, Jéssica, outro momento foi fotografar, porque tínhamos algumas fotografias e o Rafael fez outras, e daí entra de forma muito importante também o trabalho do Robert Gerhard, porque isso é uma coisa que eu também aprendi nesse processo, é que as fotos ficam diferentes, as cores mudam, né? Então, quando a gente tem o original e tu tira uma foto e tu faz a impressão dessa foto, tu olha junto com o original e tem diferença de cores. E eles foram muito criteriosos com isso. O Roberto fez prévio, assim, teste de cores, e depois, claro que dá para ajustar. Quem entende de fotografia manipula esses softwares, eu acho, né? De fotos. Mas aí foi uma conversa muito mais do Roberto com o Rafael, né, para realmente, assim, ver. Eu me lembro do Roberto colocando na mesa, assim, várias fotos que ele havia impresso, né? Tinha mandado imprimir, e ele trouxe para a gente comparar com o original. E daí ia marcando, assim, essa aqui dá, essa aqui precisa ajustar, essa aqui precisa mais vermelho, mais azul, mais não sei o quê. Entende? Conforme o original. Então, o trabalho desse livro, ele está muito bacana, por isso também ele está muito fiel às obras. Ele foi feito com essa qualidade, com esse detalhismo, assim, de olhar realmente. A foto foi tirada, a foto foi impressa, agora vamos comparar com o original. E isso, às vezes, não se consegue fazer num tipo de trabalho. Precisa de mais tempo. Precisa de mais tempo, dedicação, trabalho de todo mundo. Então, assim, o meu trabalho foi reunir a equipe, porque eu reuni uma equipe fantástica e todo mundo se dedicou muito, né? E eu ficava ali na periferia olhando, e claro que de vez em quando dando meu pitaco, né? Dando uma opinião, eu gostei dessa. Vera, o que tu acha? Digo assim, não sei de vocês, mas essa aqui para mim tá boa. Então, foi muito gostoso, um trabalho muito parceiro. Assim. E como é divertido até te ver, assim, que... e assim eu aprendi mais uma coisa, quer dizer, é estimulante, né? Estimulante, sim, sim. E eu, assim, por natureza, ou talvez por toda essa trajetória, eu acho que o estudo da música, tu trata também de forma, tu trata de cores, tu trata de nuances, né? Isso, e de equilíbrio. Então, quando tu vai para as artes visuais, tudo isso está presente de uma outra forma. Né? E eu sempre visitei galerias, eu gosto de visitar museu de arte. Sempre que possível, eu visitei durante a minha vida, principalmente vida acadêmica. Quando eu estudei fora também, como eu estudei em Washington, nos Estados Unidos, numa época melhor do que a de hoje, eu creio, né? Eu visitava muito a Galeria Nacional. A Galeria Nacional é um espaço, e é gratuito, a Galeria Nacional a entrada é gratuita. E eu me lembro de ter ido ver uma exposição de Van Gogh que havia vindo de Amsterdã, porque eu pensei assim, gente, quando que eu vou conseguir ver Van Gogh em Amsterdã? E era um dia de inverno, Jéssica, muito frio. E eu fui para uma fila que tinha 2 quadras de fila, porque as pessoas vão visitar também. Eu acho que eles estavam com o mesmo pensamento que eu, né? Quando é que eu vou conseguir ver Van Gogh? Então, assim, essa admiração e essa vivência de conhecer, de estar lá, de visitar, por mais que eu não faça, e eu não tenho o olhar de um artista visual, me atrai, eu gosto. E a gente vai aprendendo, aos pouquinhos que a gente vai aprendendo sobre isso também, né?
Enfim, e daí me vejo num desafio como esse, de estar aqui ajudando a organizar esse livro, né? Mas vamos continuando com a equipe, porque o Sim. Rafael, fotógrafo, está ali trabalhando cotidianamente isso. contigo. Mas como é que vocês chegaram no nome do Roberto? O Roberto já havia feito um trabalho, eu já havia trabalhado com ele na época que eu coordenava o Festival do Inverno, de Vale Vento, né? O Roberto estudou com o Alfonsos, ele fez, olha, não sei se graduação ou mestrado com o Alfonso, agora eu não me lembro, mas ele tem uma trajetória, ele também pinta, ele também tem quadros, ele também é artista visual, e eu sei que ele pertencia àquele estúdio do Alfonsos ali no Cal. E quando eu procurei o Alfonsos em 2012, eu acho que foi, para que nós queríamos mudar digamos assim, a arte do Festival do Inverno, a forma como estava sendo feito. E o Márcio, o professor Márcio do Desenho Industrial, me deu uma ideia, disse assim, Vera, por que tu não utiliza obras, imagens dos nossos artistas? E como primeiro eu fui para o Alfonsos. E o Alfonso me disse, tá, Vera, mas aí nós temos que ter um tratamento, eu preciso que isso seja bem feito, porque senão é aquela questão que eu te falei das cores também. Não pode distorcer. Senão eu vou pegar uma imagem do Alfonso, vai ter um tratamento que não é adequado e vai desvalorizar a obra do artista. Então eu me comprometi a achar alguém que pudesse fazer um trabalho também qualificado. E essa pessoa foi o Roberto. E daí ele fez, eu acho que nós fizemos vários anos o trabalho com ele. Ele fazendo a criação da arte do Festival do Inverno, sempre. E foi o Alfonso, nós tivemos Pessiar, tivemos a Dona Lia, a Sandra Knackfus. Então, assim, uma série de artistas, Juan Moretti. Então, assim, uma série de artistas, sempre o Roberto, criando em cima disso. Então, eu já conhecia o trabalho dele. Aí, quando veio essa ideia, eu digo, tá, é com o Roberto que nós vamos fazer, porque eu já conheço, eu sei que vai dar certo. É uma pessoa que eu confio para fazer um trabalho desse. Então, aí entrou a quarta pessoa, digamos, mas não, né, não em ordem, assim, mas foi o time que a gente conseguiu reunir ali, né? E com muito sucesso, eu diria, conseguiram concretizar. Eu fiquei muito feliz com esse resultado. Porque, enfim, tem a descrição, né, da obra e tem um momento em que existe um detalhe, existe uma ampliação. E esse trabalho também é muito delicado porque o detalhe, ele justamente não pode perder a qualidade. Ele é para valorizar o detalhe, né? E o livro tem a obra inteira e tem um detalhe da obra na página seguinte, né? E esse detalhe, inclusive, é um recorte do Roberto. Do olhar dele. E quando a gente não é da área, assim, eu sabia que esse era o formato do livro, mas eu esperava que o recorte, eu achei que ia ser um recorte pequeno, que para mim recorte é algo pequeno. Quando eu recebi a prova do livro, eu me encantei, assim, porque o recorte era uma página inteira. Né? Então, assim, o detalhe é o detalhe que preenche a página e ficou muito bonito. Né? Então, isso aí que a gente depende dos bons profissionais, porque ele sabia, para ele já estava tudo certo. Eu não sabia que seria assim. Sim. Né? Essa, digamos assim, vantagem da gente trabalhar e de ter também, aí eu acho que é o lado da editora, de que está trabalhando com uma gráfica excelente também, a editora conseguiu qualificar isso, né? De ter também a qualidade da impressão. Tudo. Tu vê, são várias coisas. Às vezes a gente acha que não, tu tem uma ideia e vai implementar, né? Mas são vários fatores. Nós precisamos sempre agregar várias pessoas para que o trabalho tenha a qualidade final desejada, né? Então, como são aquela questão de quase que engrenagens, quer dizer, um reloginho, né? Se uma falha, o relógio já não gira. Isso. Porque a qualidade da captura fotográfica que o Rafael fez, que permitiu fazer essa ampliação do detalhe, sem a perda da qualidade. O olhar do Roberto em saber fazer uma escolha que harmonizasse com o restante. Exatamente. Né? E, no caso, agora me colocando um pouquinho enquanto representante da editora, nós temos critérios muito persistentes ao escolher as gráficas que vão trabalhar conosco, porque são gráficas licitadas, né? Então, nós recebemos as propostas e, junto dessas propostas, elas mandam um material como um portfólio, né? Para mostrar a qualidade, as capacidades que elas têm de fazer um determinado tipo de acabamento. Isso é excelente, né? E
nós temos um patamar bem exigente, porque parte-se do princípio que a amostra tem que ser de excelência. Porque tendo a amostra por excelência, aí as intempéries, as coisas do dia a dia que poderão vir a acontecer e tirar um pouquinho dessa qualidade, ainda vai ficar assim muito bom. Será muito bom. Então, às vezes a gente recebe alguma amostra que não é excepcional. A gente, então já não pode, porque se isso foi o que eles selecionaram para nos enviar, enquanto a amostra de sua máxima qualidade, então Sim. Tem que ser mais. E eu acho que isso garante. Garante, né, um resultado bacana. Porque pensa bem, isso aqui leva o nome da universidade, né? Ainda mais uma edição desse porte, aqui, bilíngue, quer dizer, tem potencial de ganhar o mundo, né? A gente, como a gente diz, né, subindo a régua, né? Porque daí o parâmetro que a gente tem, e eu acho que precisamos fazer isso, mostrar essa universidade que a gente tem, né, com essa qualidade, para todos. Nós não é apenas para nós mesmos, para nossa satisfação enquanto docentes, extensionistas, pesquisadores, né? Produtores de conhecimento e tudo mais, né? Mas é a universidade que se coloca e que diz, e através de um livro como esse, diz assim, olha, arte é importante para nós. Vejam essa publicação. Nós estamos preservando o nosso patrimônio. Porque esse patrimônio é de todos. E o nosso, nesse sentido, que eu uso, não é da universidade. É nosso enquanto sociedade, enquanto comunidade. Nós temos que nos apropriar desse conhecimento e dizer, e desse patrimônio, e dizer, não, isso é nosso, isso precisa ser preservado. Porque se enquanto comunidade a gente não faz isso, nós perdemos. E ninguém vai fazer por nós também. Ninguém vai preservar essa história. É aquele museu que prende fogo que todo mundo reclama por 15 dias e depois a gente esquece. Não, é importante a nossa história que está ali, nossa enquanto civilização, enquanto comunidade, enquanto sociedade, né? Então, eu acho que ter um registro com essa qualidade que nós temos hoje, é dizer assim, tá, estamos aqui. Agora não pode baixar a régua. Agora tem que ser melhor. Qual é o próximo passo? O que a gente pode fazer? Bom, sempre tem muito. Nós tem obras que nós precisamos restaurar, né? Que estão ali no acervatismo, mas em papel. Existem técnicas de restauro de papel, existem técnicas de restauro de pintura. Estamos trocando moldura de obras que estão com moldura quebrada. Hoje de manhã até eu falava com o Rafael sobre valores de molduras, né? Mas, enfim, tem muita coisa que precisa fazer. E essa preservação é fundamental. Para mim, o livro é, primeiro, o resultado de um processo que a gente iniciou em 2018. Ele é um registro importante e ele é o ponto em que estamos. Olha, nós temos que continuar. Não encerra aqui. Né? Ele não pode ser visto dessa forma. Ele tem que ser o trampolim para alguma coisa maior também, sempre para frente. Temos que sempre melhorar, né? Porque a gente almeja de que cada vez mais que nós possamos ter outras edições, ou sei lá, outras ideias, né? Ou vamos fazer com mais... Esse aqui é um livro de imagens, pode ser um livro com imagem e texto, um pouco mais explicativo. Nossa, tem potencial assim imenso para se fazer, tem muita coisa que se pode fazer. Eu acho importante fazer um adendo que justamente nós falávamos de acesso desde o início desse episódio. Esse livro é mais uma forma de acesso. Exatamente. Até porque eu acho que é importante destacar que uma parte dele foi subsidiada. Isso. Então, nós temos, né, calculamos valores dentro do custo de impressão e de outros custos que toda obra tem, e que esse livro ele chegaria às prateleiras com um valor de venda. Que seria muito maior do que o valor que ele está sendo oferecido agora, porque existe uma parte que foi custeada pela instituição, pela Pró-Reitoria de Extensão, que permite que esse livro se torne mais acessível para as pessoas que querem, que gostariam de ter e gostariam de levar, né? Porque ele tem esse potencial de agregar públicos. Nós temos vários livros que são de cunho científico e que são para nichos específicos. E esse livro, ele é literalmente um pedaço da nossa instituição, um pedaço físico, inclusive, né? Que pode ser levado para outros públicos e tem essa capacidade
como se ele fizesse uma visita, né? É Exato, uma visita guiada, é uma visita, que pode ser levada. Que pode despertar a atenção das pessoas para saber o que mais que tem na universidade. Né? Aí, onde será que estão essas esculturas? Porque daí a gente pode, inclusive, visitar essas esculturas, né? Num domingo de Viva o Campus, ou num fim de semana qualquer, né? Ao mesmo modo como foram feitos os passeios guiados no campus, usando os catálogos de estátuas, né? E dos murais, que Isso. foi muito legal, eram e passeios a gente tem, no prédio. inclusive, aqui no catálogo, diz onde as esculturas estão. Por exemplo, aqui eu abri a escultura da Regina Giacomini em frente ao Centro de Ciências Naturais e Exatas. Né? Então, essa localização nós fizemos a questão de colocar, né? Para que as pessoas também, quem sabe, né, venham. Mas eu vi isso aqui, está naquele livro. Né? E isso é importante que essa apropriação. Né? Então, eu acho que o livro, como tu bem falaste, o acesso, possibilita o acesso, né? E espero que estimule, né, o público a visitar, a conhecer mais, venha aproveitar isso, né? Porque esse jardim de esculturas a céu aberto que a gente tem no campus é incrível, é bonito, né? De vir, de conviver, né? Ou visitar. Muitas vezes a gente abre também o acervo em dias de Viva o Campus, a gente não consegue abrir todo final de semana, porque... enfim, por questão até de mão de obra, né? O servidor também merece o seu fim de semana de descanso, mas eventualmente a gente abre. Né? Agendamento de escolas, as pessoas estão visitando. Agora vem o Descubra, nós queremos estar com uma exposição para poder receber o Descubra também. Né? E assim, e aí vai. Né? Vem o verão, né? Uma época que a cidade para um pouquinho, né? Mas são investimentos que a gente faz, né, de tentar mostrar uma universidade também mais aberta e diversa, é para todos os públicos. E agora a gente tem aí no livro uma curadoria pronta para uma exposição. Exatamente, que pode ser a exposição do livro. Né? Já pensou que bacana? Exato, isso aí mesmo. Então, são várias as vertentes aí, né, e as possibilidades de se utilizar, de partir disso. Né? Que legal, professora. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Algum convite, enfim, algum chamado? Não, convidar as pessoas, então, para visitar o campus, né? Procurar por essas esculturas e murais que estão no campus, visitar o acervo artístico que é no fundo da Biblioteca Central, mesmo o prédio da Biblioteca Central, mas com entrada pelos fundos. Convidar também para que as pessoas possam adquirir esse livro na editora, como a Jéssica falou, o preço está bem adequado, né? É um bom presente para dar para os amigos. O professor Onéias havia me dito, não, isso é um coffee table book, né? Aquele livro que fica na mesa da sala, assim, que as pessoas podem olhar, né? É um livro muito bonito. Então, eu deixo aí o meu convite a todos. Muito obrigada, Jéssica. Nós agradecemos imensamente aí um pouquinho do seu tempo dedicado aqui para essa nossa conversa e convidamos também os nossos ouvintes que nos acompanhem, né, nas nossas redes sociais, @editora_UFSM, @livraria e grife UFSM, @ineditadospodcast. Nós temos agora, né, estamos encerrando as atividades relacionadas à Feira do Livro, que a feira foi um sucesso. A gente conseguiu atingir públicos. Nossa quarta-feira de lançamentos foi de um movimento absurdo. Tivemos, entre idas e vindas, né, nas duas sessões, mais de 500 pessoas circulando e pedindo autógrafos e conhecendo os nossos lançamentos. E, né, obviamente, um dos lançamentos que tivemos aí mais movimento foi o do Artes Visuais na UFSM, que possibilitou, então, que a gente tivesse os autores autografando. E agora, então, terá a venda, né, na nossa livraria, estará disponível na nossa livraria e também está disponível no nosso site, né, www.editoraufsm.com.br. Então, acompanhe os nossos lançamentos. A gente vai ter outros movimentos com relação a esse título. Estamos vendo para fazer um lançamento ali no Centro de Artes e Letras, porque é uma comunidade que está intrinsecamente relacionada, né? Exato. Tem uma parte do acervo que faz parte ali do título. Então, nos acompanhe. @ineditadospodcast, @livraria e grife UFSM, @editora UFSM. E eu sou Jéssica Dalcin,
nos acompanhe. Um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.